Colossenses capítulo 1, versículo 10, onde Paulo vem trazer essa palavra aos Colossenses, que vai dizer assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vamos repetir comigo essa parte? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra, que nós possamos ser servidos agora daquilo que é excelente, aquilo que vai nos alimentar, fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa fé, fazer de nós um povo inabalável, um povo santo, um povo puro, um povo que vai ser limpado pela palavra, podado nessa manhã pela palavra, no nome de Jesus, para que ainda mais possamos frutificar, meu Pai, em nome de Jesus. Que essa igreja, que esse povo que está aqui, seja um povo frutífero, seja um povo que dá os seus frutos e cresça sempre no pleno conhecimento de Ti, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Querido, eu quero nessa manhã, direcionado pelo Senhor, falar um pouco sobre o frutificar. Nós não fomos chamados para entrar no corpo de Cristo. Até a irmã leu esse texto do João 15, que fala de frutificação, de estar na videira verdadeira, de estar enxertado em Jesus Cristo, para que com Ele nós possamos frutificar e dar os nossos frutos. E Ele mesmo disse: em mim nada podeis fazer. Então, é lindo quando a gente vê uma pessoa frutificar, é lindo quando a gente vê uma pessoa ela progredir na caminhada do Senhor Jesus, mesmo com o caminho apertado, mesmo com a porta estreita, mas você vê que ela vai crescendo e dando frutos, né? Aquilo é tão maravilhoso. Assim como é maravilhoso a gente chegar numa árvore e ver ela toda cheia de frutos carregados, né? Aquilo, sabe, dá água na boca, né? Mas a gente sabe que quando a gente vê uma pessoa florindo e depois vai frutificar, tem um processo para tudo isso, né? A gente passa por um processo. Por exemplo, todo mundo gosta da primavera. Não tem quem vai falar que não gosta. É uma época linda. Você anda pelas ruas, você vê, de repente, aqueles ipê floridos, né? Você vê, né? Eu não sei se já até acabou aqui no Jardim Santo André, mas aqui tem muito dessas árvores, quaresmeira que fala, né? Aquelas flores tudo roxa. Mas vamos falar assim da primavera. Todo mundo acha lindo a primavera, mas vem uma estação antes. Qual que é a estação antes da primavera? É o inverno. O inverno é sem graça. É aqueles dias meio penumbra, é frio, é falta de água. Mas é interessante que a planta, ela não florir se não passar pelo inverno. Por quê? A falta de água, a falta de luminosidade e o que mais? E o frio faz que metabolicamente ela comece a produzir a flor. A flor, na realidade, ela começa a sair por causa do inverno. Mas depois, quando está na primavera, a gente acha lindo, só que ela teve que passar pelo inverno para florir e depois frutificar. E nós vamos entender nessa manhã que nós temos que florir e nós temos que frutificar. Mas o Senhor vai preparar os invernos da nossa vida. Ele vai preparar momentos para que a gente possa também começar a lançar flor e a frutificar. Todo mundo, querido, se sentia bem ao lado de Jesus. Ele era amável, ele era adorável, ele era simpático, ele era atencioso. Todo mundo gostava das palavras de Jesus. Só que o próprio Jesus, querido, ele foi forjado. Ele foi forjado. Deus poderia ter escolhido a família mais rica de Israel, em que ele ia nascer num berço de ouro. Mas não. Deus queria que Jesus frutificasse e viesse com seu ministério de redenção e salvação. Aí Deus coloca ele na família pobre. E o seu nascimento
foi numa manjedoura, com fedor de xixi, cocô de cavalo, cocô de vaca. Só que Deus, Ele nunca olha os meios. Deus sempre olha o fim. Por isso, se nessa manhã, querido, você passa por alguma situação que você diz, por que eu estou passando? Pensa numa coisa, Deus está vendo o fim. Deus está vendo o resultado que virá na sua vida. Esse inverno que talvez você esteja passando, é para que dentro do teu espírito possa desabrochar uma flor, que possa vir um fruto. Porque nós precisamos frutificar. A igreja não pode ser estéril. Ela não pode apenas se reunir, dizer que está num corpo, mas quando está do portão para fora não há frutos, não há sabor. Porque nós temos que ser sal fora do saleiro e igreja fora do portão. Amém? Você está entendendo, querido? Então todo mundo queria estar com Jesus. Jesus era uma bênção, mas ele passou por isso. E todos nós, para florirmos, se quisermos entrar na escola de Jesus, porque Ele é mestre dos mestres, amém? Ele tem nos chamado para aprender. Se nós quisermos entrar, nós vamos passar pelo inverno. Nós vamos sim depois lançar as nossas flores. E depois sim, nós vamos frutificar. Diz assim comigo, toda dificuldade gera uma oportunidade. Então, toda vez que a gente passa por uma dificuldade, a gente tem uma oportunidade daquela dificuldade glorificar o nome de Jesus. Jesus, quando ele passava por qualquer dificuldade, todo impedimento que Jesus encontrava era para glorificar o nome do Pai. Ele chega diante do túmulo de Lázaro e ele diz, isso aqui é para a glória de Deus. E todo mundo olhava e não entendia como que o Lázaro, seu melhor amigo, 4 dias que está morto, está fedendo, o Senhor diz que isso é para a glória de Deus, não tem glória nisso. Mas Jesus via, naquele momento difícil, naquele momento de morte, uma oportunidade para que todo mundo visse que Jesus era a ressurreição e a vida. E ainda que alguém morra, ele diz, eu ressuscitarei. Então a morte era a oportunidade para Jesus mostrar que ele tinha poder sobre a morte. Quando estava todo mundo chorando, saindo da cidade de Naim, no enterro daquele menino, que era o único filho da viúva, e Jesus encontra, e eu gosto de Jesus porque ele não é ficção, ele não é algo criado. Você vê que ele tem emoção, ele era um humano como nós, e ele chegou e disse que chorou e compadeceu da mulher, ele sentiu a dor que a mulher estava sentindo, o filho não era dele. E ele disse para ela, não chore. Era uma oportunidade de Jesus, num momento tão difícil, uma oportunidade para que a glória de Deus fosse mostrada. E ele pega o menino e diz, menino, levanta. E ele levanta, acabou o enterro. Isso é uma coisa que Jesus gostava de acabar, era com enterro e choro. Eu fui na casa da filha do Jairo, não foi? Todo mundo chorando e tocando músicas tristes. Ele diz, para gente, para. Onde Jesus chegava, acabava a tristeza. Para, a menina só está dormindo. Aí todo mundo diz, como que está dormindo? Esse rapaz tem problema na cabeça. Ele diz, vai todo mundo para fora, vem sua mãe. E o pai aqui, os discípulos que estavam com ele, foi lá, Talita, e ele levanta ela. Ele ressuscita ela. Estava no barco, as ondas, sabe? Os pescadores que eram acostumados com o mar estavam com medo de morrer. Você imagina o tamanho da tempestade e das ondas que estavam ali. Mas Jesus estava deitado no barco. E eu não consigo entender como que Jesus dormia em meio a tanto balanço. Porque quem é pescador acostuma com o balanço do mar. Jesus não era pescador, ele sempre foi carpinteiro. Mas balançava e Jesus estava lá dormindo. Aí acordaram ele, mestre, não incomoda que nós vamos perecer. Aí ele diz, isso aqui é mais um momento para que todos vejam a glória de Deus. Para, tempestade, para, calma mar. E dá para você entrar na cena e imaginar o barulho que tinha e de repente do nada fica um silêncio ensurdecedor, sem chuva, sem vento. Eu quando fui para Israel em 1997, eu acho que muitos aqui nem tinham nascido, né? Nós fomos lá no meio do mar da Galileia, que na realidade é um lago grande, né? A gente fala mar, mas é um lago muito grande. E ali no meio, o cara desligou o motor só para a gente sentir. Você fica surdo.
Aquilo é um lugar que parece que você está num vácuo, você não escuta nada. Eu imagino que era isso que aconteceu quando Jesus disse: para. Porque nós estamos falando de frutos, de florir e frutificar. Para isso o Senhor vai criar situações para que a gente possa florir. Os invernos da vida vão aparecer, mas é para a gente frutificar, é para que a glória de Deus seja vista em nossas vidas. Então toda dificuldade é uma oportunidade de você clamar a Deus, e Deus sempre responde, porque os seus ouvidos estão postos aos seus filhos que clamam. Socorro bem presente é na tribulação, diz o Salmo 46. Então quando a gente clama, Ele vai responder, Ele vai mostrar a sua glória, e todos vão ver que nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas. Tá? Então toda dificuldade, não fica triste não, querido. É uma oportunidade. Muitos iam perecer naquele deserto, quando Jesus estava lá. Todo mundo queria ver o mestre. Cidades, regiões vieram todo lá. Foram para um lugar bem deserto, bem longe da cidade. E o povo comia tanto da palavra de Jesus, que eles esqueceram do horário, esqueceram de tudo, e já estava ficando tarde. Jesus disse assim, né, Jesus se comovia com os outros, né? Ele disse assim: puxa, eles vão perecer. Se eles forem embora, muitos vão morrer pelo caminho. O que vocês têm aí? Alguns pães e uns peixinhos. Então essa dificuldade vai ser para a glória de Deus. Ele levantou, deu graças ao Pai, porque ele sabe que o Pai sempre respondia, e nós temos que saber disso também, viu, querido? Sempre dá graças. Por isso que Paulo disse: em tudo dai graças. O Pai sempre responde. E foi multiplicado pães e peixes, e todos ficaram fartos. Eu estava essa semana assistindo um vídeo do... Se alguém quiser assistir depois, você põe lá Daniel Alfa. Tem o Alfa e o Ômega, é o Alfa, Daniel Alfa. Ele é brasileiro e ele já foi cientista, ele já trabalhou para a NASA. Eu estava assistindo até um vídeo dele que é antigo, que ele está na Donep, dando o seu testemunho. Gente, eu não vou falar todo o testemunho aqui, mas que homem que passava por situações e Deus honrava ele. Ele começou porque seu pai era crente, né? E desde lá de pequenininho, adolescente, o pai dele orou para que entrasse numa empresa. O pai dele tinha tanta fé que viu uma empresa tão grande, tão... sabe aquelas empresas mesmo de porte? E o pai disse assim: meu filho vai vir aqui, vai achar emprego. E o filho precisava do emprego. E ele parou na porta e disse: filho, o adolescente disse para ele: vai lá e fala que você veio pedir um emprego que está separado para você. Aí o menino entra, né, com a cabeça baixa, tipo assim: nossa, meu pai acho que vai botar numa fria, né? E ele entra lá e o guarda, ele fala para o guarda: eu vim ver um emprego aí que meu pai disse que tem para mim. O guarda disse: está vendo aquela placa? Era uma placa muito grande: não há vagas. Meu filho, seu pai está com problema, volta para o carro. Aí ele voltou para o carro, precisava do serviço, né? Ele disse: pai, não tem serviço, está escrito bem grande lá, não há vagas. Ele falou: filho, eu orei ao meu Deus, e meu Deus disse que ia te dar um serviço, aí volta lá de novo. E ele voltou. Quando ele voltou, o guarda já veio de encontro com ele: vem aqui, como é que é o seu nome? É fulano de tal, Daniel, né? Ele falou: o patrão lá em cima acabou de falar que abriu uma vaga para um adolescente trabalhar, então ele mandou você subir e já ficar aí o dia inteiro, porque você vai fazer o teste. E nessa empresa, o gerente da seção dele era evangélico também. E quando viu que ele preencheu lá que ele era cristão evangélico, aquele homem investiu nele. Em pouco tempo ele estava falando alemão, fazendo cursos de engenharia. Tanto é que ele se tornou um cientista da NASA. Mas olha que interessante na NASA. Vocês lembram em 1986, que a Challenger, né, na decolagem ela explodiu. Vocês lembram disso, né? Na decolagem ela explodiu. E ele era um dos cientistas que estava responsável por tudo, a decolagem, tudo aquilo que aconteceu lá. E ele também trabalhava para uma empresa que forneceu material para esse foguete. Aí ele foi chamado, intimado a ir para os Estados Unidos quando aconteceu esse acidente. E eles ficaram lá e diz: aqui ninguém sai, aqui ninguém entra, até a gente ver quem foi responsável, e se fosse responsável ia ficar preso, querida, a coisa não era tão boa. E ele foi. E ele era conhecido na NASA como cientista, o pesquisador de Deus,
Porque tudo que ele ia fazer, ele sempre falava assim, todo mundo tirava sarro dele, né? Não, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos ajudar. Ele sempre achava uma solução para tudo. Só que aconteceu esse acidente, eles queriam saber qual era o problema. Descobriram qual era o problema. É porque aumentaram o empuxo do foguete e ele ficou muito mais rápido. E muito mais rápido, as válvulas que tinha que fechar e abrir para um combustível e outro, elas ficaram abertas, elas travaram porque era muita velocidade. E aí misturou o combustível líquido com sólido e ela explodiu no ar. Aí ninguém achava a solução. Vocês têm que achar a solução, nós temos que arrumar esse problema. Aí tinha um cientista lá, muito conhecido, tinha 380 cientistas lá para resolver o problema. E esse cientista, ele era ateu. E um dia encontrou esse pesquisador no corredor e ele bateu a mão no ombro assim. E todos os ateus gostam de fazer essas coisas. Então, você diz que serve a um Deus, eu não acredito em Deus, eu sou físico, eu sou nuclear, para mim não existe Deus. Mas olha, se o seu Deus existe, fala para ele achar uma solução para nós. E quando esse cientista falou isso para o Daniel, ele diz que ele começou a formigar os pés dele, esquentar, ele até olhava esquisito, que quentura veio subindo, e ele foi tomado pelo Espírito Santo, que falou assim para ele: ainda hoje você vai glorificar o meu Deus. E ele nem sabe por que falou aquilo. Depois ele foi embora, e o cara disse: se o seu Deus fizer, eu creio nesse Deus que você diz que serve, se o seu Deus achar uma solução. E ele foi para o laboratório, ele diz: Deus, o que eu falei? Eu não tenho solução nenhuma. E ele começou a orar, querido, e olha que coisa interessante, como que Deus é, né? Ele começou a orar, tal, ele abriu a palavra e caiu lá em Êxodo, no capítulo 22, aonde fala da mistura dos incensos. E Deus falou assim: lê aí que aí está a solução para que esse foguete não exploda mais. E ele diz: aí está a solução. Ele achou um tipo de óleo lá, e Deus diz: é esse tipo de óleo que não vai deixar mais travar as válvulas. E aí ele foi lá para o pessoal e disse: já sei a solução. Olha como que as pessoas que creem em Deus, querido, tem que saber no Deus que crê. E ele foi na certeza. E ele diz: achei a solução. E os caras, como que você achou? Não sei o que. O meu Deus falou para mim: vai buscar esse óleo, esse tipo de tal. Deus deu como é que posso dizer, uma fórmula para ele, mas tirando de lá. Inclusive, um dos óleos era de lá. Aí diz que os caças, é claro, os Estados Unidos foi na hora para Israel, em poucas horas estava de volta com tudo lá. Ele fez a fórmula, botou lá, e eles tinham como é que chama aquilo lá? Ele simula a inércia da decolagem do foguete. Eu esqueci o nome dele lá. Colocou um grão lá, um negócio lá, para ver se o óleo quebrava aquilo. E aí foram aumentando, com 28 mil de empuxo já estourava aquele grão, com o óleo lá. E foram aumentando, 48, e os caras tudo olhando para ele, diz: mas como isso, né? E foi subindo 80, porque o empuxo que quando explodiu era 48 mil, né? Quando explodiu a Charlie. E já estava nos 50, 70, 80, 100... o máximo que vai é 150. Diz que estava chegando no máximo, estava tremendo a parede. E quanto mais empuxo, melhor o óleo trabalhava. Não explodiu. Aí o ateu olhou para ele. E lá tinha uma coisa assim que ele disse: toda vez que um cientista descobre alguma coisa, ele tem que dar um grito de guerra para todo mundo. Ele diz: para todo mundo vai falar comigo agora. Glória a Deus, aleluia, o Senhor Jesus vive para sempre. E todo mundo falou isso. Aí o ateu veio. Hoje ele não é mais ateu, é um homem de Deus. Ele disse: eu creio no Deus que você serve. Estava na Bíblia, querida, a solução da Charlie. Estava na Bíblia. Então as dificuldades, perceba, é sempre para a glória de Deus. O crente não pode pedir: Senhor, tira todas as dificuldades da nossa vida. Se tirar, a gente vira uma árvore estéril. A gente também não pode pedir, mas Ele sabe na hora certa, na medida certa, sempre vai ter dificuldades. E esse homem foi convertido, e todos ali, não só ele, mas todos viram a glória de Deus. Todo mundo falava: o pesquisador de Deus, o pesquisador de Deus. E foi ele que descobriu a solução. Depois de 1986, nem os foguetes e nem as aeronaves, quando vinham para pousar, elas também travavam o trem de pouso, tá? Isso nunca mais aconteceu por causa dessa fórmula que ele descobriu, que Deus deu para ele.
E tem vários acontecimentos, vou contar mais um da vida dele, que você deve ter lembrado. Em 1996, a Fokker 100, quando decolou de São Paulo, já na decolagem ela caiu, não sei se vocês lembram disso, morreu todo mundo. Ela decolou e abriu lá, deu um defeito, abriu o reversor, e ela caiu. Sabe quem era para estar naquele voo? O Daniel. E ele tinha que ir para o Rio de Janeiro, ele tinha marcado para dar uma aula lá de uma coisa de um produto de uma empresa que ele trabalhava. Ele levantou cedinho e tal, chegou no estacionamento, Deus disse assim para ele: você não vai para o Rio de Janeiro. Ele disse: Deus, como que eu não vou para o Rio de Janeiro? Isso é uma dificuldade que aparece. Muitas vezes a gente fica constrangido com aquilo que Deus pede para nós. E às vezes a gente está querendo tanto fazer uma coisa e Deus fala: não faça, não vai agora, não é hora. E Deus disse para ele: não vá para o Rio de Janeiro. Ele disse: Senhor, mas como? Ele falou: então é o seguinte, se eu ligar lá e realmente eu não precisar ir, eu sei que é do Senhor. E ele ligou lá, ele até deu risada, ele falou assim: carioca não acorda cedo. E eu estava 6 horas no estacionamento. Eu falei: mas eu vou ligar, né? Se for de Deus, tem um lá. E quando ele liga, alguém estava na empresa e atendeu. E falou assim: rapaz, foi bom que você ligou. Queimou a caixa aqui do transformador da empresa e nós estamos sem força. E já veio 2 vezes trocar e não funciona. Então não adianta nem vir, fica aí. Nós até cancelamos a tua passagem. Aí ele não sabia de nada, ele montou no carro. Amém, não vou. Voltou. Quando ele estava voltando, ele estava entrando no escritório, uma mulher veio correndo, apalpando ele, como se fosse: você não morreu? Você não morreu? Ela disse: morreu do quê? Falou: acabou de cair o avião que você ia montar, que você ia para o Rio de Janeiro. E essa mulher era uma desviada, ele sempre falava de Jesus para ela estava desviada. Ele diz: acho que Jesus não me ama. Querido, naquela hora aquela mulher voltou para o Senhor e disse: nosso Senhor cuida dos seus mesmos. O Senhor cuida dos seus mesmos. Então dificuldades na nossa vida sempre será para glorificar o nome de Jesus. E nunca para acabar com a nossa vida. Deus não tem prazer nessas coisas. Deus quer apenas forjar em mim e você um soldado de verdade. E soldado de verdade, ele é forjado, ele é trabalhado. Amém? Ele é trabalhado. Para quando ele for para a guerra, ele ser homem e não menino. Amém? Que Deus possa fazer isso com a gente. Deus possa fazer isso com a gente. Toda dificuldade, querido, vai forjar então pessoas firmes e fortes. As madeiras de algumas árvores, porque tem lugar que se planta árvore, ela fica no vale, e tem uns montes, e tem madeiras do monte e do vale da mesma qualidade. E quando eles vão cortar essas árvores, aquelas que são do monte, elas são mais caras, porque a madeira dela, as fibras são mais fortes. Então para certos tipos de construções ou de algum móvel se usa a madeira mais forte, mais fibrosa, mais dura. Só que a madeira que é mais fibrosa e mais dura é aquela que está no monte. Ela o tempo todo está sofrendo vento, está balançando para lá e para cá, e ela vai criando musculatura, ela vai criando, as fibras vão se entrelaçando. Então ela sofre vento o tempo todo. A do vale não, está tudo bem lá. Então é isso que Deus quer fazer com a gente, com que a gente seja mais firme, com que a gente seja inabalável no Senhor. Esse evangelho mamão com açúcar não existe na Bíblia. Todos os homens da Bíblia foram forjados. Todos os homens da Bíblia foram forjados. E os que não foram forjados fraquejaram tão rápido quanto começaram. Então nós precisamos, sabe, desses ventos de vez em quando. De vez em quando Deus precisa dar uma balançada com a gente. Porque se a gente ficar só assim, ai, que glória, oh Jesus. E não balança, você fica fraco, querido. E quando vier um vento de verdade, você quebra. Olha a diferença de Saul e Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo queria porque queria um rei. Eles não tinham um rei, eram só juízes, né? Mas agora nós queremos um rei como as nações têm. Amém? Aí vai o Saul. Saul não era um homem forjado. Foi lá, ungiu ele, começou o seu reinado. Um homem que não obedecia a Deus, um homem que não se submetia, um homem que não sabia o seu lugar. Porque até o sacrifício do sacerdote ele quis fazer Samuel. Porque Samuel estava demorando. Era um homem arrogante, não era um homem forjado.
Aí no coração de Deus, Deus já tinha Davi. Até antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido Davi como verdadeiro rei de Israel. Mas olha como começou a vida de Davi. Quando foram ungir da família de Jessé, porque Deus disse para Samuel, vai lá porque eu já rejeitei Saul. Foram na família de Jessé, aí vem o Samuel, claro, como um humano também, embora sendo um homem de Deus, ele já foi no filho mais velho, no mais bonitão, do mais forte. E Deus diz, ei, não é esse não, esse não está forjado. Foi para o outro, esse também não é, esse também não é, esse também não é. Acabou todo mundo. E ele disse assim, não tem mais nenhum filho aqui na sua casa? Mas estava até esquecendo dele, coitadinho. É um que está lá, tomando conta das ovelhas. Chama ele lá. Aí quando chega o menino, Deus diz, é esse. É esse. Querido, sabe o que eu aprendo com isso? Deus nunca chama vagabundos para o seu trabalho. Todo mundo estava em casa. Davi estava trabalhando. Nós vemos esse princípio até em Rebeca. Quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa na parentela, ele pediu um sinal, aquela que oferecer água para mim e também para os meus camelos. Querido, tinha, se eu não me engano, 10 ou 11 camelos, cada camelo bebe 100 litros d'água. Você sabe o que a mulher falou? Deu água para o servo e diz assim, posso servir água aos seus camelos? Ela tinha na cabeça dela que camelo bebe água para caramba, mas ela não tinha preguiça. Então é como se Deus dissesse assim, eu quero, para a genealogia de Abraão, Isaac, Jacó, que vai continuar, eu quero aqui a esposa de Isaac uma mulher que seja trabalhadeira, que tenha vontade de servir. E Rebeca foi escolhida. Você está entendendo? Ô garganta. Davi foi forjado. Ele ficava tomando conta de ovelhas, salmodiando ao Senhor. Teve experiências 2 vezes com o urso e com o leão. Ele matou os 2, porque Davi sabia o Deus a quem servia. Querido, ele estava lá, de repente, cantando um salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Apareceu o leão, ele já estava na unção. Ele diz, peraí, você vai ver se você vai comer minhas ovelhas. Ele foi para cima e matou o leão. Sabe, era um homem que já estava sendo treinado a lutar com poderes, com forças. Aí vai ele levar comida lá para o pessoal que estava na guerra. O jovenzinho, vai lá levar comida para o pessoal lá, seus irmãos estão na guerra. Aí vai ele, querido. Chega lá, ele vê todo mundo parado lá em cima. E para a infelicidade do Golias, ele ouve Golias afrontando o Deus de Israel. Aí ele diz, não, isso não. Meu Deus, não. Ele falou, pera aí que eu vou descer lá embaixo. O homem era forjado. Ele não tinha medo de nenhum poder, porque Deus estava com ele. Ele enfrentava situações, mesmo que as situações fossem totalmente negativas e contrárias. O homem era quase do tamanho desse barracão aqui, da altura do teto. Só a lança dele pesava 80 quilos. Quem quer descer lá, querido? Ninguém. Tentaram vestir ele com as armaduras, ele não conseguia nem andar de tão pequenininho que ele era. Ele não era forjado no físico, mas ele era forjado no espírito. Ele não tinha força para carregar a armadura, mas ele tinha poder de Deus para derrubar o Golias. Por isso que nunca nós devemos olhar para nós e dizer, quem sou eu? Querido, você é filho de Deus, você é vaso do Senhor. Você tem que ir para cima, você tem que enfrentar no poder do Senhor as forças contrárias que vêm contra você. Aí ele desce lá, pega 5 pedrinhas, põe no bolso e vai lá. E ele foi com o cajadinho dele, o gigante já tira um sarro. Você está pensando que eu sou um cão para você vir contra mim, contra esse pedaço de pau e tal? E ele diz, o Davi olha nos olhos de Golias e diz assim, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele pega a pedra. Querido, aquele que não tinha força para carregar uma armadura, eu acredito que a força dele não ia nem machucar tanto assim o Golias. Mas Deus pega na mão dele, junto com ele, e ele vira. Ali era a mão de Deus já, não era mais ele. Ele solta a pedra. Quando ele solta a pedra, era um tiro que foi cravado na testa do Golias.
Deus estava forjando Davi. Ele corta o pescoço, ou a cabeça, né? Leva para o pessoal. E ali Deus estava forjando um homem preparado para governar Israel. Mas não acabou aí, porque aí tinha que ter mulher na jogada, né? Todo mundo chegando na cidade, as mulheres já tinham feito uma música. Já ficava sabendo da notícia. O Saul vindo com o Davi e todas as mulheres cantando. O Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Aqueles tamborinhos que ela foi cantando, quer dizer, o Saul já ficou, falou, daqui a pouco vão dar um reino para esse cara. E aí, Davi teve que fugir de Saul, querido. Ó, ele fugiu, mas não foi pouco, foi mais de 10 anos. Até, os estudos dizem que foi fugindo, e fugia para lá, e fugia para cá. Mas Deus estava forjando ele. Deus estava forjando ele. Os desertos da vida servem para fortalecer a gente. E vai para lá, e vai para cá, e fica um tempo lá, e foge de novo, e foge aqui, e foge lá. Até que Saul morreu. Quando Saul morreu, quando Davi assume o lugar que era de Saul, estava assumindo um homem forjado por Deus. Tem muitas coisas que Deus quer que a gente vá, que a gente chegue lá, e que ali a gente domine, que ali a gente exerça a autoridade de Cristo, que ali a gente mostre a glória de Deus. Mas querido, essa caminhada você não pode parar no meio dela, porque Deus está trabalhando com a igreja. Nesses últimos dias, Deus tem trabalhado muito mais com a igreja, porque é o último segundo do relógio profético, são os últimos momentos da igreja, e nós temos que parar de ser menino e ser forjados por Deus, para não ficar qualquer coisinha. Ai, acho que eu não vou mais. Acho que eu vou parar. Acho que eu não vou orar mais. Não tem isso, querido. Você tem que ter dentro de você essa coisa assim, eu não paro, eu continuo. A igreja primitiva tinha isso nela. Quanto mais era perseguida, mais ela orava, mais ela buscava, mais ela se espalhava. E essa é uma coisa que o diabo tem raiva da igreja por causa disso. Ele não consegue acabar com ela. E quanto mais ele tenta perseguir, e quanto mais ele tenta parar, mais a verdadeira igreja, ela cresce. Sabe por quê? Dentro da igreja tem um fermento, mas não aquele do fariseu, o fermento do Espírito, do poder de Deus. Quanto mais fogo tem, mais a gente incha. Quanto mais fogo tem, mais a gente incha, mais forte a gente fica. Então a gente tem que parar de começar, de ficar assim muitas vezes reclamando e pedindo, Senhor, me mata, né? Fica naquela depressão de Elias, me mata, eu quero morrer. Deus diz, você não vai morrer, você vai voltar para lá, você tem muita coisa para fazer em Israel ainda. Deus disse para ele, profeta, aí na caverna não é o seu lugar. Ele foi para a caverna para morrer, querido. Deus disse, meus filhos não ficam na caverna, meus filhos estão trabalhando, meus filhos estão dando de frente com Acabe e Jezabel, meus filhos têm que fazer a obra de Deus. Nós não podemos ficar num lugar secreto, escondido, no sentido de que, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero... Não, querido, nós temos que ir para cima. É aí que a gente vai dando frutos. E quando você estiver numa situação, qualquer ela que seja, que porventura seja humilhante, não fica triste com Deus, não. Porque as pessoas, elas vão falar, elas vão criticar, elas vão muitas vezes tirar sarro. Você vai passar por momentos de vergonha, não tem problema. Jesus ficou lá na cruz quantas horas passando vergonha? Quantas piadinhas não fizeram com Jesus? Os apóstolos colocaram algumas coisas. Você não é um filho de Deus, desce daí. Você não ressuscitou os outros, não fez milagre, desce daí. Até o ladrão da cruz, um deles disse, se você realmente é esse filho de Deus, desce daí, tira a gente daqui. E o dia inteiro as pessoas tirando. E Deus disse assim, né, como o pai estivesse dizendo, tira sarro mesmo. E Deus permite esses momentos de vergonha. Mas ao terceiro dia, quem foi lá tirar sarro? Ao terceiro dia, ele levantou em glória do túmulo. E muitas vezes nós estamos numa situação dessa. As pessoas, cadê o seu Deus? Ih, rapaz, não sei não, hein? E Deus deixa, querido, porque faz parte do plano de Deus deixar as pessoas falarem. Para que espalhe para todo mundo aquela situação e todo mundo critique. Aí quando todo mundo falou, Deus diz, agora eu vou te exaltar. E Deus tira você lá da cinza e coloca você de pé. Aí todo mundo que falou,
vai ter que engolir e dizer, não, realmente Deus está com ele. Mas não é para humilhar os outros também, é para que todos entendam que é assim que funciona. Todo mundo olhando a situação de Jó, cara mais rico, está sentado no monturo, no lixo, se coçando com telha, perdeu tudo num dia, querido, servos, os seus animais, os seus filhos, e a mulher que ele tinha ainda foi lá falar para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele naquela situação, todo mundo falou, a cidade inteira falava. Aí lá no fim, Deus tira a doença dele, Deus exalta ele e dá a ele em dobro tudo que ele tinha. Então a gente não pode, a gente tem que mudar a nossa visão espiritual e enxergar dificuldades como oportunidades para dar frutos de testemunho para Deus. Se a gente pregar esse evangelho para as pessoas, olha, vai para a minha igreja, você nunca mais vai ter problema, querido, nós estamos mandando essas pessoas para o inferno. Porque vai ter uma hora que o problema vai aparecer, e ela vai dizer, me enganaram, esse evangelho é falso. A gente vai dizer assim, não, vai ter dificuldades. Todo mundo que nasce nesse mundo já nasce em dificuldade. A criança já nasce chorando porque ela sabe onde nasceu, né? Mas você diz para ela, o Senhor é conosco, Ele sempre vai nos dar a vitória. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Para a pessoa experimentar o poder de Deus, senão ela não experimenta. Senão ela não experimenta. Ela nunca vai dar valor para o poder de Deus se ela não estiver na fraqueza, para que o poder de Deus se manifeste, tire ela de lá e ela diz, puxa, o poder de Deus tem valor na minha vida. Agora, se nunca tiver esse momento, ela nunca vai valorizar o poder de Deus. E a fé dela nunca vai crescer. Amém, queridos? Paulo vai dizer assim, em Filipenses 4:11, Paulo era um cara experimentado, hein? Pensa um cara forjado, foi Paulo, hein? Meu pai do céu, Deus pegou pesado com ele, mas não pesado no sentido, é o que Deus tinha para ele. E o nível do ministério dele, querido, precisava ser forjado daquele jeito. Eu quero abraçar Jesus quando chegar no céu, mas eu quero procurar Paulo, eu quero saber quem é esse cara. Gente, que homem abençoado. Tá certo que foi Deus que fez, mas ele nunca negou a Deus, né? Ele nunca fugiu de Deus. Ele estava sempre com o Senhor. E olha que lindo que ele diz assim aqui em Filipenses 4:11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Querido, essa frase tem que estar no nosso coração. Eu preciso aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Hoje o mar está calmo, glória a Deus. Amanhã está balançando, glória a Deus. Estamos com o Senhor, no largo do Senhor. Até coloquei uma frase no grupo lá, como é que é? Às vezes Jesus acalma a tempestade, e às vezes na tempestade Jesus nos acalma. Ele não vai acalmar a tempestade, ele vai acalmar o nosso coração. Então, isso aqui é tão difícil para as pessoas hoje, ó, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Mas Paulo diz assim que ele aprendeu. Por que ele aprendeu? Porque Deus forjou nele. E diz o camarada, você pensa que você vai viver só na boa? Vai ter coisa difícil para você aí também, tá? Tanto sei estar humilhado. Outra coisa que o humano não aceita é ser humilhado. Uma pessoa humilha a gente já quer ir para cima, a gente já quer tirar a diferença, a gente já quer devolver e também humilhar. Ó, nós temos que aprender a ser humilhados. Viu? Como também ele sabia ser honrado, que é outra coisa também que muita gente cai. Começa a honrar, começa a receber, se perde. A gente tem que saber, querido, tudo isso aqui é Deus forjando. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Ó, isso aqui é onde Deus forjou. Tanto de fartura como de fome. Então uma hora ele estava comendo até demais, outra hora não estava comendo nada, estava passando fome, né? Assim de abundância como de escassez. Aí que ele vai escrever o versículo 13, que tanta gente usa, mas esquece de ler o que vem antes. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso suportar, tudo posso enfrentar, tudo posso, não vou cair. Eu estou firme no Senhor. Então Paulo foi um homem forjado, ele é exemplo para nós. E nós somos os Paulos da nossa geração, inclusive o Paulo é Paulo mesmo, né, Paulo? Nós somos os Paulos da nossa geração. Deus quer forjar em nós homens de Deus como Paulo,
que não envergonha do evangelho, porque é poder de Deus, que abre a boca e fala, e não está nem aí, querido, se o inimigo gostou, não gostou, se as pessoas gostou, não gostou, nós vamos falar da glória de Deus, nós vamos falar do Senhor. Tem crente que às vezes não faz muitas coisas, tá certo, algumas coisas eu até concordo, mas tem gente que nem falar do evangelho quer, nem de Jesus, não, depois vem retaliação. Ô meu pai, o Espírito Santo fala para ele, fala de Jesus para ele, está num consultório em algum lugar, aí ele pensa, eu não, depois vem retaliação, o inimigo vai pegar lá e... Querido, Paulo foi preso. Aquilo não era retaliação, porque Jesus garantiu para ele que ele ia para Roma e ia ficar preso. O Espírito Santo falava para ele em toda a missão que ele ia, que esperava para ele, olha o que esperava para ele, cadeias. Muitas vezes foi espancado. Agora imagine você está pregando, está queimando a tarde na hípica lá, né? 4 horas. Aí vem um pessoal, porque vocês estão falando de Jesus, espancam vocês lá. E vamos supor que tinha uma lei que vocês tinham que ir preso. Aí vocês vão preso para a cadeia de Limeira. Aí todo doído, todo machucado, porque bateram sem dó. Vocês todos na algema. E vocês teriam a coragem de falar como Paulo? Puxa, meia-noite, cara, esse negócio está muito parado aqui. Vamos cantar um louvor? Vamos. Não existia essa música na época, mas eu acho que Paulo, se existisse, cantaria assim: um terremoto vai tecer aqui. Entendeu? A música do terremoto. Cara, como que ele conseguiu arrumar forças? Por isso que a força não está no físico, mas no espírito, é claro. Para cantar louvor depois de estar todo machucado. E porque estava pregando o evangelho e podia brigar com Deus em vez de cantar. Senhor, o que é isso? Eu sou o teu servo, eu sou teu ungido, eu não aceito ser espancado por ímpio. E Deus ia falar para ele, vai nessa. Vai nessa. Mas só, querido, o que ele fez ali depois, rompeu o céu, cadeias se abriram. Isso tem um princípio bíblico, quando a gente louva o Senhor em todas as situações, Deus vai quebrando tudo, vai caindo muralha, vai abrindo portas que estão fechadas. E em vez da gente resmungar, a gente louva a Deus. Muitas situações você fala assim, não tem nem o que falar. Mas você lembra de Paulo, mas eu tenho o que cantar, eu vou cantar louvores ao Senhor. E Deus vai fazer, querido. O carcereiro foi salvo. A família do carcereiro foi salva. Deus tem um projeto muito maior. Os cadeiantes foram salvos porque viram a glória de Deus. Então não reclame se muitas vezes você está numa situação, você fala, eu estou no meio de gente que não presta, parece que eu estou preso. Não, Deus vai ali mostrar a glória dele para que todos sejam libertos, para que todos sejam abençoados. Amém? Não vamos fugir da raia não, vamos para cima. No poder de Deus, é claro, no poder de Deus. Já ouviram aquela frase, ninguém cutuca a onça com vara curta? A vara curta eu falo que pessoas que não têm vida de oração, que não têm vida de testemunho, que não conhecem a palavra e quer mexer com o que não pode mexer. Mas quando você está na unção, quando você está caminhando, você está orando, você está buscando, você está tendo intimidade, sabe o Deus quem você serve, querido? Pode ir, que Deus honra você. Amém? Diz para quem está do teu lado, pode ir que Deus honra você. Tem uma frase que diz assim, a terra é o único inferno em que os crentes terão que suportar. Entendeu? A terra é o único inferno que os crentes terão que suportar. E o único paraíso que os ímpios irão desfrutar. Então para nós isso aqui não é paraíso não. A coisa aqui não é boa, porque a gente está na luz, a gente sabe as trevas que é. O mundo jaz no maligno. Então para nós temos que suportar até o fim. Porque nós não queremos ficar aqui. Eu sei que se Jesus aparecesse aqui e dizer, quem quer subir comigo? Né? Todo mundo ia levantar as mãos, as duas. Né? A gente não quer ficar aqui. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos suportar. E aqueles que estão aproveitando o mundo e não querem nada com Deus, porque não querem mesmo, é o único paraíso que eles vão desfrutar. É assim que funciona. Mas para nós é tempo de guerra, é tempo de forjar, é tempo de se fortalecer. Senão a gente não completa a carreira como Paulo completou. A gente não termina a nossa corrida, a gente para no meio, tá? Mas vamos firme, querido, vamos até o fim com o Espírito Santo. Como diz o Isaías 49, né?
dá força ao cansado, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga, dá asas como águia. É assim que Deus trata os seus filhos. É assim que Deus trata os seus filhos. Glória a Deus. Eu quero citar algumas passagens só para a gente encerrar, querido. A dificuldade, então, ela aponta para uma oportunidade. E a oportunidade aponta para a produção de flores, que nós estamos falando disso. E as flores apontam para os frutos. Porque sempre antes dos frutos vem as flores, tá? Então nós temos que passar pelo processo até a gente frutificar. Então eu quero citar alguns frutos que a Bíblia diz de coisas que a gente passa. Por exemplo, frutos de perseverança, experiência e esperança, que está no Romanos 5,3. E Paulo vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Querido, eu não tenho medo de falar essa frase para você, viu? Tem igreja que não fala com medo de espantar e perder membro. Não tenho medo, não tenho medo. Não estamos orando pedindo tribulação. Crente burro que faz isso. Nós não oramos, Senhor, me dá a tribulação que eu quero crescer. Não, é Ele que dá na hora. A gente não tem que pedir essas coisas, tá? É Ele que dá na hora certa, no momento certo, com o tempo certo, porque é sempre um tempo. Depois vem um descanso, né? Depois tem tempo de guerra, tempo de descanso, tempo de guerra, e assim vai até o fim, né? Como diz os caminhoneiros, depois de uma grande subida vem uma grande descida. Mas também depois de uma grande descida vem uma grande subida. Se a descida é pouca, a subida também é pouco, mas quando a descida é grande, Deus está dizendo, ó, vai descansando bem aí, solta na banguela, deixa o motor esfriar, porque tem um subidão lá, que você vai ter que tracionar esse negócio aí. Mas querido, ó, nos gloriamos nas próprias tribulações, elas vêm. E por que Paulo está dizendo isso? Ele vai falar o porquê. Sabendo que a tribulação, olha lá, é frutos, ela produz perseverança. Se o crente não perseverar, ele nunca conquista nada, nem espiritualmente, nem fisicamente, nem emocionalmente. Então, a tribulação vem, e um dos frutos que ela dá é perseverança. É o cara que não desiste. É o cara que não desiste. É o cara que começa a cavucar, e a cavucar, ele quer fazer um poço. Enquanto ele não acha água, ele não para de cavucar. E não é aquele que deu 3, 4 cavocadas, acho que aqui não tem água, eu vou embora. Não, você persevera, persevera e persevera até você ver. Porque fé é convicção daquilo que a gente nem viu. É a gente ter fé para esperar coisa que a gente não está vendo, e convicção e certeza de coisa que a gente não está palpando. Mas a perseverança nos leva até lá. Por que a igreja chegou até nós hoje aqui? Porque muitos antes de nós perseveraram. Perseveraram em perseguições, perseveraram em momentos difíceis. E o Evangelho chegou até nós. Agora eu pergunto para você, será que o Evangelho vai para a próxima geração? Se nós perseverarmos, vai. Mas nós vamos passar por momentos de tribulação. Então ela produz perseverança. E a perseverança, ela vai produzir o quê? Experiência, pessoa experimentada, que quando vai falar, sabe do que está falando, que quando vai falar de uma experiência, que, por exemplo, olha, eu estou orando, e eu estou sentindo uma presença de Deus tão gostosa, um peso de glória que me abraça, ela sabe do que ela está falando. A Bíblia diz que quando a gente passa por um momento difícil, nós vamos ver uma passagem agora. Nós somos consolados para que possamos consolar os outros. Como que você vai consolar alguém, querido, se você nunca foi consolado por Deus, se você nunca teve uma experiência com Deus? Amém? A gente é experimentado. O rapaz, ele se inscreve no exército, ele entra como um jovenzão, um meninão. Depois de 5 anos vai visitar, ele vê o que ele é. Ele é um homem forjado, experimentado. Joga ele no meio do mato, ele sabe sair. Joga ele onde você quiser, com falta d'água, ele sabe sobreviver. Então é isso que Deus quer. A gente entra no caminho do Senhor, a gente entra, todos nós entramos como bebê e menino, mas Ele quer que a gente cresça e seja forjado, experimentado. Como disse agora o Paulo, tudo posso. Mas por que eu tudo posso? Eu fui experimentado em toda e qualquer situação. Amém? Todo fruto isso aqui, querido, ó, produz perseverança, experiência, e por último, a experiência sempre nos dá esperança.
Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera no Senhor. Todos aqueles que esperaram no Senhor nunca foram confundidos. Esperança. Você sabe que o seu Deus nunca vai falhar. Você sabe que mesmo no vale da sombra da morte, o Salmo diz que Ele está conosco. E se está com você, você vai passar. Você tem esperança, porque depois do vale da sombra da morte, qual o próximo versículo diz? Há uma mesa farta preparada para nós. Mas não tem mesa farta se a gente não passa o vale. A gente quer rodear, achar um caminho, né? Não tem um caminho que desvia desse vale. Eu quero chegar lá na mesa farta. Não, Deus vai falar, o meu processo é esse. Meu processo é duro mesmo. Tem que passar pelo vale, mas eu estou com você. Fique sabendo, ó rei, se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não nos livrar dessa fornalha, fique sabendo que a sua estátua nós não vamos nos dobrar. Ô querido, gente experimentado. Você pensa que ele estava dando uma de gostosão ali? Filma aí se tivesse. Põe no WhatsApp e no Face. Nós vamos falar umas boas para esse cara, né? Nós vamos ficar famosos. Não era isso não. Eles estavam colocando a vida dele em jogo por Deus. Se Deus quiser que a gente morra, a gente morre. Mas eu não vou desonrar o meu Deus. E foram para a fornalha. Quem estava lá com eles? O Jesus, antes da sua encarnação, que ninguém conhecia como Jesus estava lá. E o cara diz, olha, nós jogamos 3 lá, mas tem um quarto ser lá, um Deus lá. O que é aquilo lá? São pessoas experimentadas, pessoas que esperam no Senhor sempre. Ainda que passe pelo fogo, não te queimarás. E quando pelas águas, elas não te afogarão. Porque eu sou o Deus que estou contigo. Te tomo pela mão direita e te digo, te ajudo. Amém, querida? Eu não estou falando isso para fazer de nós super-heróis. Não existe super-heróis na igreja. Não existe super-crentes. Todos nós somos fracos. Todos nós somos dependentes de Deus. Não existe super-crentes. E todo mundo que quis dar uma de super-crentes pode ver a história, se lascou. Existem aqueles que estão sempre dizendo que cresça ele e diminua eu. Que cresça ele e diminua eu. Que ele cresça e apareça e eu vou sumindo. Mas hoje parece que é o contrário, né? A pessoa quer aparecer e Jesus vai saindo de cena. Que cresça eu e Jesus desapareça. É o que a gente tem visto por aí. Nos shows gospels, em muitas coisas que a gente tem visto por aí. Jesus não aparece, querido. A gente não vê fruto, não tem experiência. Amém? Frutos, o que eu li? 5:3, né? De consolação, que é esse aqui, ó. 2 Coríntios 1:4. É Ele que nos conforta em nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por que muitas vezes Deus permite alguma situação para a gente ser provado? Porque Ele vai dizer, filho, lá na frente eu vou precisar de você consolando o João. E se você não passar por isso, o João não vai ser consolado e ele nem vai entregar a vida para mim. Então, é isso que Deus está querendo dizer. Teve um testemunho de uma mulher, uma vez, que ela foi 10 anos cabeça de centro espírita. Ela era a pessoa que tomava conta, ela era a cabeça. E depois, um dia, ela encontrou com Jesus. Ela teve seu encontro e tal. E a pergunta dela sempre para Jesus foi essa: por que o Senhor deixou eu ficar 10 anos no espiritismo e não me converteu antes? E Deus um dia respondeu para ela: porque era o tempo de você ficar, para que hoje você pudesse tirar muitas pessoas que estão lá. E ela realmente era o ministério dela, tirar pessoas do espiritismo. Então tem coisas que a gente passa na vida, a gente não vai entender na hora, mas lá na frente a gente vai ser uma arma na mão de Deus. Amém? Outra coisa é perfeição. Por que Deus permite isso para nós? Olha, Tiago, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Isso aqui parece uma ironia, né? É claro, querido, que humanamente ninguém fica feliz com tribulação, eu sei disso. Mas espiritualmente nós estamos firmes no Senhor. A carne não gosta de tribulação, a carne não gosta de passar necessidade. Não estou dizendo que a gente é feliz, mas a gente sabe que no Senhor a gente vai ter experiências ali, né? Tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago estava escrevendo isso porque muitos estavam passando. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Aqui vem o resultado também, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
é cristãos aperfeiçoados, que não está deficiente de nada. Amém? É difícil ouvir essas coisas, querido, mas nós precisamos. Amém? Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Quem que não quer chegar no céu e receber a coroa da vida, a vida eterna? Meu filho, você foi coroado, contemplado, entra! Todo mundo quer, mas o Tiago está falando assim que a gente tem que suportar com perseverança a provação, porque se a gente suportar ela até o fim da nossa vida, aí sim recebemos a coroa da vida. E quantos que já não perderam essa coroa, querido? O primeiro sol que aqueceu, queimou as raízes. A primeira luta que veio foi embora. Eu já falei outro dia aqui, se Jesus não quiser dar bênção nenhuma para nós, nada, só a vida eterna já vale a pena servir-lhe o resto da vida. Porque eu não merecia a vida eterna, Ele veio e me deu. Ele foi lá e pagou com a moeda mais alta do universo, o seu sangue. Ele nos comprou para Ele. Então se Jesus não quiser dar mais nada para mim, amém, só não tira de mim a sua presença. Eu falo como Davi, né, na sua oração de arrependimento. Só não retira de mim o seu Espírito, Senhor. Devolve essa presença, porque a presença dele é tudo para nós. É o tesouro maior. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Da pele para fora, como eu disse domingo passado, não importa. O que importa é da pele para dentro. O que eu tenho aqui? O que me faz feliz está aqui dentro. E chegar naquele dia e ser aprovado pelo Senhor, diz: filho, entra. Você faz parte do meu reino. Eu vou casar com você. Nós cantamos: casa comigo, eu vou casar com você. E teremos uma aliança eterna. Oh, que maravilha, querido. Que maravilha, né? Fruto de glória e honra. O 1 Pedro diz assim, nós estamos acabando, viu, querido? Acabando de começar a segunda parte, tá? A primeira parte foi até aqui. Eu não sei como é que você está aí, mas eu pregando aqui, estou na unção. Eu não tenho, por isso que Paulo acho que fez aquilo, né? Passou a madrugada inteira pregando, o rapaz dormiu lá na janela. Puf, caiu lá embaixo. Paulo estava pregando muito aquele dia, não parava de falar, né? E o pessoal falando: meu Deus, onde esse Paulo vai? Mas quem está na unção é assim, amém. Vamos lá. Mas eu espero que você esteja também na unção para receber. 1 Pedro 1,6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, olha no que vai redundar tudo isso. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus se manifestar, nós também manifestaremos com Ele em honra e glória. Quando tocar a trombeta e nos ares nós fomos com Ele, Ele vai manifestar com a glória e nós seremos manifestados com a glória junto com Ele. Mas isso, por breve tempo, mesmo que fomos contristados, nós possamos ficar firmes nas tribulações. Olha aqui, Mateus. Você sabe, eu não estou dizendo que é sempre assim, mas que as pessoas mais sofridas e pecadoras, elas são mais fáceis de se esvaziar e entregar a vida para Jesus para servir. Sim ou não? É ou não é? Porque Jesus disse assim aqui para os autoridades eclesiásticas da época, né? Os sacerdotes, escribas, fariseus. Ele vai falar de 2 filhos, né? Ele faz uma parábola. E um filho, o pai diz assim: vai no campo, ele diz: não vou. E o outro diz: vai no campo, ele diz: eu vou. O que falou eu vou não foi, e o que falou não vou e acabou indo. Jesus estava querendo, claro, falar aqui do chamado, né? O chamado era para o povo de Israel primeiro, e eles disseram que iam, mas não foi. Então foi passado para os gentios, e os gentios foram. Os gentios estão aí trabalhando para o evangelho. Mas ele diz assim, ó: declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. As pessoas são mais fáceis de frutificar
Não que não tenha outros tipos, claro que sim, tem pessoas também que não estejam nessa situação, mas entregam a vida para Jesus e são instrumentos poderosos. Mas são pessoas que se esvaziam mais rápido, que se entregam mais rápido. E nós, quando temos muita coisa para segurar, na hora de entregar para Jesus, a gente tem muita coisa para soltar. Não sei se vocês estão entendendo. Quando eu tenho muita coisa para soltar, parece que fica mais difícil. Você solta isso, mas isso você não quer soltar. E aí Deus tem que trabalhar na sua vida, passar 5 anos, você acaba soltando aquilo, mas tem outra coisa que você estava segurando. As pessoas que já não tem nada que segurar, já está perdido, né? Quando ela encontra com Jesus, ela já entrega tudo, porque ela não está presa mais nada, ela já estava toda acabada, a vida para ela já não tinha mais sentido. Aí a prostituta, ela acaba sendo uma mulher de Deus. O assassino acaba sendo aquele que vai ganhar almas e dar vida para outros. Então, para nós temos que aprender a soltar as coisas, querido, para frutificar. Não vamos ficar presos a nada, não. A nossa âncora, diz a Bíblia em Hebreus, está nos céus, é lá que é a nossa esperança. Nossa âncora não pode estar, a nossa vida não pode estar ancorada no dinheiro, no trabalho, é só estudo ou só namoro. Minha âncora não pode estar aqui, a âncora do meu navio está lá. É lá que é a minha firmeza, é lá que é a minha esperança. Eu não posso estar preso a nada. Só devo estar preso a uma pessoa, que é Jesus Cristo, estar amarrado com Ele, preso com Ele o tempo todo, e dele não abrir mão por nada. Amém? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então não há glória, querido, não há congratulações, né? Onde não houver dificuldades, lutas e provações. Nós vimos aquele piloto nos Estados Unidos, que quando decolou com o seu avião, se eu não me engano foi em Nova York isso, né? Cheio de passageiros, ele bateu com gansos, né? Eu ia falar o quê? Como é que chama um monte de ganso? O que é um monte de ganso voando? Uma gansada? Tá. Como é que falava o pintor uma vez que estava pintando em casa? Passou uma... Não é revoada. Era coisa que é usado para animal. Ele falou, passou uma manada de maritaca. A mulher foi lá em casa e falou assim, vocês não viram uma maritaca? Aí o pintor, toda tarde passa uma manada aqui, né? Eu falei, manada, irmão, aí é ruim, né? Mas tem uns gansos lá, e o avião bateu, entrou na turbina e a turbina falhou. Aí o que ele fez? Ele conseguiu colocar o avião em descida para não perder sustentação e pousou no lago, lá no rio que passa no meio. O governador, o presidente dos Estados Unidos chamou ele para receber congratulações. Eu pergunto para você, o governo chamaria ele se não tivesse acontecido nada e ele não tivesse feito nada? Vou chamar o quê? Eu quero botar um negócio aí em você, eu quero congratular você. Não, eu estou congratulando, cara, que você fez uma coisa, você salvou vidas, você salvou pais de famílias, mães de família, você salvou filhos, e a minha família poderia estar lá, você é um herói, então toma aqui a sua congratulação. Então, não há congratulação, não há, como diz aqui, Jesus vai se manifestar, nós vamos receber essa imarcessível coroa da glória, se a gente na vida não passar por etapas, a gente não passar por lutas, dificuldades e sermos provados como o ouro no fogo. Não tem como fugir do fogo. Todo mundo quer ser ouro, limpo, puro, mas ninguém quer passar pelo fogo. Temos que passar. Amém? Nós temos que ser purificados, ser queimado toda a palha. Então, é assim que funciona. No exército é a mesma coisa. Quando um soldado vem lá para receber uma congratulação, porque ele arriscou a vida, ele entrou lá, ele salvou os que estavam presos. Esse cara tem que ser honrado. Para que serve o tribunal de Cristo? É para honrar a igreja. Ali a gente vai receber galardões. Meu filho, você foi fiel. Quantas situações você passou, você não me negou. Quantas vezes você foi humilhado e mesmo assim você falava do meu nome. Recebe. Eu te congratulo, eu te honro, porque a Bíblia diz, honra a quem honra. Amém? Aí tu pode chegar no céu, né, que vai ter pessoas assim que não recebeu nada, né? Honra nenhuma, que não teve nenhuma... Me foge as palavras, né? A idade vem chegando. Quem sou eu? O que a gente vai receber na... Galardão. Poxa, meu Deus do céu.
Tá difícil de acessar a memória, gente. Você procura, você sabe que está lá, mas não sabe aonde. Oh, meu pai, só não posso esquecer meu nome. Como começar a esquecer meu nome, a coisa está feia. Amém, querido? Igreja aprovada é igreja madura. Eu quero ler só mais 2 versículos, e agora é para encerrar mesmo. Um é bem grande. A única igreja que não recebeu nenhuma correção, porque ela é uma igreja fiel, foi essa aqui. Olha aqui, que é Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e se tornou a viver. Conheço a tua tribulação. Essa igreja era uma igreja tribulada. A tua pobreza, era uma igreja pobre, né, perseguida. Mas tu és rico. E a blasfemas do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus está dizendo, Jesus não está livrando do sofrimento. Vocês vão ter que sofrer, vocês vão passar, mas é pelo meu nome, né? Eis que o diabo está para lançar alguns em prisão, alguns dentre vós para serem postos à prova. Olha lá. E tereis tribulação de 10 dias. Aí Jesus vem com esse que é o interessante, o que a gente ganha com isso, né? Quem que perguntou uma vez para Jesus, Senhor, acho que foi Pedro, nós largamos tudo. O que será da nossa vida? Largamos família, largamos tudo, né? Largamos os irmãos, a parentela. Ele diz, vocês vão ter muito mais irmãos, mães e pais agora nessa geração, e no futuro o meu reino, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano segundo a morte. Quem que é o vencedor, querido? Que passa tudo que tiver que passar, mas não vai negar Jesus. E para encerrar, Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você nasceu como um sol, é o que está querendo dizer aqui. Mas o que o Senhor está dizendo para nós, o justo é aquele que vai brilhando mais, e vai passando luta e provação, glorificando, testemunhando, sofrendo, sabe, até ser dia perfeito. É isso que Deus quer da gente. Deus não quer que a gente fique escondido, que a gente fique sem brilho, que a gente fique sem fruto, que a gente fique sem ação. É o crente que você olha a vida dele e você não vê fruto nenhum. Nenhum. E você sabe o que Jesus faz com a árvore que não frutifica, né? Chegou lá na figueira, ele correu ver se tinha fruto, porque normalmente quando tem folha, o figo é assim, quando ele tem folha muito grande, porque já tem fruto junto, né? A folha nasce antes. Chegou lá, a figueira enganou ele. Aí Jesus disse assim, agora eu te amaldiçoo e nunca mais nasça fruto em ti. E ela morreu seca. Isso aí na realidade é uma tipologia do próprio povo de Israel que estava para crucificar ele ali, né? Parecia que era religião, que era coisa que, mas não tinha fruto nenhum. Se aproximam de mim, Jesus disse ao seu povo, seus sacerdotes lá, os fariseus, com a boca, mas o coração de vocês está muito longe de Deus, tá? Que nós possamos, a partir de hoje, ter esse peso, esse temor no nosso coração. O que eu estou fazendo? O que eu estou frutificando? Como eu estou enfrentando as minhas lutas? Porque se de verdade Jesus está comigo, como que eu vou temer alguma coisa se o meu Deus está comigo? Agora, se o meu Deus não está comigo e eu sinto que Ele está a trilhões de quilômetros longe daqui, eu vou temer. Mas se Ele está comigo e eu sinto no Espírito, eu não temo. Eu disse, Senhor, eu não sei onde a gente vai parar, mas eu sei que o Senhor tem um propósito nisso. Eu tinha uma empresa desde 94 de joia, né? Há 2 anos atrás, 1 ano e meio, não me lembro. Deus tirou. Tudo na vida tem um tempo, e Deus, quando Ele quer mudar a rotina, Ele muda. Ele diz, agora acabou, meu filho, agora é outra coisa. Aí você fala assim, você está acostumado toda hora, eu vou comprar não sei o quê. Compra lá, compra, pega, Aí você tem que aprender a viver na dependência, o pão nosso de cada dia. Aí funciona. Pão nosso de cada dia, amanhã é amanhã. Hoje eu tenho pão para você, amanhã eu tenho pão.
Ontem até tivemos a surpresa em casa, né? Estava lá, de repente, apertou a campainha. Como é que chama aqueles savenhago? Mas uma perua da savenhago, falei. A Lu falou assim, tal, é aqui. Não, falou, acho que está errado, não é aqui não. Não, é aqui sim, tem o endereço que mandaram entregar uma compra aqui. Eu não me sinto humilhado com isso, querido. Eu me sinto honrado porque eu sei que isso faz parte do que Deus quer para mim agora. Eu já tive um momento na minha vida, e sempre fiz isso com honra, quem me conhece sabe, de ajudar as pessoas sem... Eu ia lá, se tivesse que fazer compra eu fazia, se tivesse que emprestar, eu emprestava. Nunca me importei com isso. Graças a Deus eu nunca fui preso no dinheiro, né? Mas chegou a hora que Deus tirou, mas agora eu vivo na dependência total de Deus. Se amanhã Ele quiser fazer outra coisa, Ele faz, a minha vida não é mais minha. E a minha história não tem que ser igual a do Almir. Porque o Almir é uma pessoa, eu sou outra, embora somos membros um do outro, mas cada um está no seu momento. E eu não quero o que tem na vida do Almir para a minha vida, eu quero na minha vida o que Deus tem para mim. Você pode ser casado e dizer, eu sou uma só carne com a minha esposa, mas não vai ser a mesma coisa. Às vezes Deus trata com um de um jeito, põe um numa situação e o outro na outra. Cada um é cada um. Amém? E Deus vai mudando na vida da gente, e a gente vai aprendendo a viver e a não estranhar mais as coisas estranhas que acontecem. Porque quem vive com Deus sempre vai ter coisas loucas aí acontecendo, viu? Você não estranha mais, não estranha mais. Tá? Às vezes você recebe também, né? E de repente Deus fala, eu não quero que você fique. Aí é assim que funciona com Deus, querido. É o reino de Deus em movimento, é isso aí. O reino de Deus não está parado, o tempo inteiro movimentando. E nós não podemos estar fora desse movimento, sempre frutificando, sempre à disposição do que o Espírito quer fazer em nossas vidas. Amém? Já falei, não vou falar mais, senão nós vamos aqui até...